O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daquele que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Seja. Podem sentar um pouquinho. Eu separei 3 frases na primeira leitura para a gente meditar. Essa primeira leitura é interessante. Antes de dizer as 3 frases, a primeira leitura ela começa a partir do capítulo 6. Nós vimos a morte do diácono Estevão. A morte do diácono Estevão, como também nós celebramos ontem, o dia de 2 apóstolos, São Felipe e São Tiago. O martírio dos primeiros cristãos, aqueles que derramaram o seu sangue no início do cristianismo para testemunhar a fé em Jesus, nos dá uma certeza que a ressurreição de Jesus é de verdade. Sim, a ressurreição de Jesus é de verdade. Parece óbvio a gente afirmar isso. Ou então, mas padre, mas disso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas por que eu digo que o testemunho dos mártires é para nós um grande sinal? E atestando que a ressurreição de Jesus é de verdade. Porque se não fosse, quem que teria coragem de morrer por causa de Jesus? Será que algum discípulo, algum apóstolo teria coragem de morrer por uma mentira? Será que algum apóstolo teria coragem de morrer por uma ideia? Não, evidentemente que não. Nenhum apóstolo teria coragem de morrer por uma ideia. Nenhum apóstolo teria coragem de morrer por uma mentira. Então, a morte de Estevão nos dá esta garantia. E depois da morte de Estevão, tanto é que no versículo 1 do capítulo 8, nós temos justamente Paulo observando o sepultamento de Estevão. E Paulo tinha autoridade plena para entrar na casa dos seguidores de Jesus e perseguir, e mandar matar quem dentro daquela casa se declarasse seguidor do caminho. Paulo tinha permissão e fazia isso com liberdade. Depois, no capítulo 9, vai mudar toda a história. Que daí ele vai cair do cavalo, aquela história toda lá. Aí muda tudo. Mas ele está assistindo. E o texto que nós ouvimos é um texto que está depois disso que eu acabei de descrever. Aí vem o texto, aí vem as 3 frases que eu separei. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém.
Uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E perseguição por quê? Qual é o motivo da perseguição da igreja de Jerusalém? Porque os discípulos da igreja de Jerusalém testemunhavam a ressurreição de Jesus. Que Jesus havia passado pela morte, mas que agora está vivo. Esse é o motivo da perseguição. E o texto continua. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria. Se dispersaram, fugiram, correram, foram embora. Deu linha na pipa. Dispararam. Por quê? Porque ficaram com medo. Que se permanecessem com os outros, também seriam perseguidos. E alguns que ainda não estavam maduros o suficiente na fé, preferiram fugir. Eu sempre pergunto e tenho perguntado nesse tempo de Páscoa, até onde nós temos coragem de ir por causa de Jesus? Até onde você tem coragem de ir por causa de Jesus? Você fosse perseguido, você continuaria sendo discípulo de Jesus? Ou você ia falar que nem Pedro, não sei quem ele é, não o conheço. Nunca vi falar. Você é um discípulo dele. Não sou. Sim, você é um discípulo dele, o teu jeito de falar te denuncia. Não, nem conheço. Sim, você é discípulo do Nazareno, eu te vi com ele. Não sou. Talvez muitos de nós também correríamos se fôssemos perseguidos por causa de Jesus. Aí tem aquelas frases, né? Mas padre, o senhor não sabe o que eu passo lá em casa. O senhor não sabe o quanto que eu sofro lá em casa para poder vir na missa. O senhor não sabe o quanto que eu sofro lá em casa para poder vir na igreja. Lá em casa eu escuto, padre, todo dia quando eu vou na igreja, vai de novo na missa, vai de novo na igreja, vai rezar de novo. Tem que rezar todo dia. Quanto que você está fazendo na igreja que reza todo dia? Que negócio é esse? Vocês escutam algum tipo de conversa assim lá em casa ou não? Não, né? Vocês acham que isso é perseguição ou não? Faz com a cabeça assim, sim, não. Vocês acham que é perseguição? É nada. Isso aí é só um tropeçozinho para ver se você de fato dá importância para Jesus. Se Jesus é realmente importante para você. Mas ainda não é perseguição, não. Isso é só apenas algumas dificuldades que aparecem para que você comprove que realmente Jesus é importante. Mas ainda você não passa por perseguição. Isso ainda não é perseguição. Perseguição vai ser quando mandaram você embora de casa por causa de Jesus. Aí sim, aí começou a sua perseguição. Mas enquanto isso não acontecer, você não passa perseguição ainda não. Essas dificuldades é só para testar se você realmente dá importância para Jesus. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observavam com grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas, arrancava para fora os homens e as mulheres para atirá-los na prisão. Imagina a sua casa sendo invadida, arrancava você de lá, jogava você para fora e jogava você na prisão, porque você é cristão. Se isso chegasse a acontecer, o que você faria? Entregava a casa e saía antes de pedir. Para quem que pudesse não tivesse trabalho nenhum de fazer. Talvez você não fizesse isso, mas algumas pessoas fariam. Tá? Fica com a casa, eu estou saindo. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado, essa parte do versículo 4 eu acho fantástico. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Ir por toda parte pregando a palavra, pregando que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou dos mortos. Pregar não só com palavras,
Porque hoje nem todo mundo faz uso do microfone como o padre está fazendo aqui, né? Com o microfone ainda está sendo gravado, isso aí chega longe, vai até, sei lá onde vai isso. Vai longe. Mas nem todo mundo tem o recurso do microfone. Lá em casa, no trabalho, na escola. Qual é a imagem de Jesus que as pessoas observam em nós, quando observam a nossa vida, quando nós estamos fora da igreja? Que testemunho a gente dá de Jesus? Será que as pessoas, quando olham para a nossa vida lá fora, querem seguir Jesus? Oh, tem alguma coisa diferente ali. Tem algum brilho diferente, tem alguma coisa especial na vida daquela pessoa que eu quero ser igual ela. Eu quero me aproximar para saber o que tem lá de especial. Ou será que quando as pessoas olham para a nossa vida, falam assim, olha lá, olha o que está fazendo. Vai na missa todo domingo. Olha aí o que está fazendo. Olha o testemunho. Olha o comentário que ela está fazendo. Olha a piada que ela está contando. Está dando risada de uma piada obscena. Olha lá. E vai na missa lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Mãe dos Homens, São João Batista e etc. Então as pessoas, ao olhar para a nossa vida, precisam querer seguir Jesus. É esse o testemunho. É isso que significa falar de Jesus. E quando se fala de Jesus, fazem como fizeram para Felipe. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Eu sempre fiz essa pergunta e vocês já responderam algumas vezes essa pergunta, mas eu vou fazer de novo. Existe alguém que não conhece Jesus lá na rua da sua casa? Na rua da sua casa. Existe alguém que não conhece Jesus? Sim ou não? Sim. Não. Por que essas pessoas lá na rua da sua casa não conhecem Jesus? Tem duas respostas para essa pergunta. Ou porque ninguém apresentou Jesus para elas, ou porque elas não aceitaram o testemunho que deram de Jesus. Qual é as duas respostas que você daria? Qual é uma das duas respostas que você daria a essa pergunta? As duas, Jesus, misericórdia. Mas se tem gente na rua da nossa casa que não conhece Jesus, é porque nós não estamos anunciando. Essa é a resposta mesmo. Porque existe alguém que conhece Jesus na rua da sua casa, sim ou não? Existe? Fala que não, para ver. Você nem vai dizer que nem você conhece Jesus, aí você está contradizendo. Aí não existe ninguém que conheça Jesus, mas ninguém, nem você, criatura. Você conhece, não conhece? Já experimentou, não experimentou? Já acredita nele, não acredita? Já foi evangelizado, não foi? E vai diminuindo o sim, né, conforme vai aumentando. A intensidade do sim vai diminuindo, né? Um sim, né? Começa sim, depois o terceiro sim, depois o terceiro sim. Por quê? Porque a gente vai percebendo que não são os outros, somos nós. É direto, vai para nós. Vai para nós. Então nós precisamos dar conta disso. Nós precisamos dar conta disso. Quando de fato nós estivermos anunciando Jesus, nós iremos sofrer perseguições. Mas é preciso anunciar, mesmo com a perseguição, porque tem muita gente que ainda não o conhece. Muita gente que foi batizada, muita gente católica que foi batizada na igreja católica e que não conhece Jesus de verdade.
E a estes nós precisamos evangelizar. É a nossa missão. Como fez Felipe. Uma pequena observação sobre o Evangelho. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. A promessa que Jesus faz. Aqui é só uma preparação de Jesus para ensinar os discípulos sobre o pão da vida. Ele vai falar sobre a Eucaristia de forma muito mais incisiva, de forma muito mais forte, nos versículos que seguem. Esse capítulo 6 inteirinho vai falar sobre isso. Mas Jesus começa preparando, começa com a multiplicação dos pães, depois vai avançando e vai aprofundando. Mas a promessa dele, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu não sei vocês, mas esse nunca mais desta frase me impressiona. Me impressiona. No capítulo 7, tem uma frase que ele vai dizer: quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Quem crê em mim. Ele vai aprofundar a nossa fé, como nós acreditamos de verdade. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Jesus conta comigo. Jesus conta com você para torná-lo conhecido e amado no mundo. Jesus conta com você para torná-lo conhecido lá na sua rua, na rua da sua casa. Jesus conta com você para torná-lo conhecido lá dentro da sua casa. Dentro da casa é mais difícil, né? Para os nossos é mais difícil. Mas tem uma promessa de Jesus, que se você se dedicar a evangelizar os outros, Ele vai suscitar alguém para evangelizar os seus. Ele vai suscitar alguém para evangelizar os seus. Então confia na palavra dele. Se não consegue evangelizar os de sua casa, evangelize os outros. E quando você menos esperar, Deus vai suscitar alguém para ensinar, para mostrar o caminho para os de sua casa. E você confie, você acredite. Porque às vezes a gente desconfia até da nossa oração. Será que Deus de fato está escutando a minha oração? Eu rezo, e não vejo nada diferente, não acontece nada. Você já está rezando bastante para os da sua casa, sim ou não? Bastante? De fazer sair sangue no joelho? De fazer calo no joelho de tanto rezar? Não? Então você não está rezando bastante coisa nenhuma, não. Mas você quer que tudo mude? Você quer que tudo transforme? Você quer que durma de hoje para amanhã e amanhã acordem todo mundo com uma auréola na cabeça, todo mundo santo? Não vai dar certo, não. Né? A não ser que da noite de hoje para amanhã, de noite para amanhã, aconteça uma multidão de martírios lá na sua casa. Daí todo mundo amanhece santo. Mas acho que isso não vai acontecer de hoje para amanhã na sua casa. Todo mundo vai morrer mártir lá de hoje para amanhã? Eu acho que não é muito provável isso. Né? Então, nós precisamos, porque às vezes a gente reza assim. Mas a gente reza 1, 2 terços, vai 1 e 2 missas, e a gente diz: ah, Senhor, eu vou rezar mais não, estou rezando muito até agora, não vi nada. Eu vou desistir de rezar, o Senhor não está escutando minha oração, não. Então, é preciso fazer mais do que isso. É preciso fazer mais do que isso. Para que verdadeiramente o Senhor possa se manifestar em nossa vida.
Que Deus nos conceda a graça da conversão e não nos deixe abandonar Jesus. E não nos deixe fugir quando o bicho estiver pegando. Quando estivermos sendo perseguidos ou quando as coisas não estiverem acontecendo do jeito que a gente pensa. Que o Senhor não deixe a gente fugir. Fica, vai aguentar, aguenta firme. Resista. Aguenta firme, vai rezar. Vai rezar. Vai para a missa, vai fazer confissão, busca os sacramentos. E se fortaleça. Porque se não se fortalecer, o mundo vai te engolir. Porque o mundo tem propostas encantadoras. Enganadoras e encantadoras. Então permanece firme, seja fiel. Busque a Jesus. E quanto mais você tiver, mais forte você deve buscar. Não se contente com o que você já tem. Não ache que você já tem tudo. Não ache que você já amadureceu o suficiente. Não ache que sua fé já é forte o bastante. Não ache que você é forte o bastante. Você não é. Você precisa de Deus, você precisa de oração, você precisa crescer, você precisa buscar, você precisa avançar. E o que você precisa, só Deus pode te dar. Tudo o que você precisa, só Deus pode te dar. Mais ninguém. Nenhum outro pode te dar o que você precisa. Por isso, pergunto-lhes, para terminar, o que você mais precisa hoje? Qual é a sua maior necessidade hoje? Talvez muitos vão pensar em coisas materiais, né? Mas as coisas materiais não são as nossas maiores necessidades. Não são. A nossa maior necessidade é de Deus. É o que mais nós necessitamos. E Deus está se dando inteirinho, todinho a nós. Sempre. Sempre. Não só hoje. Ele está se dando inteirinho a nós. Sempre. Sempre. Que Ele nos conceda a graça da perseverança, não nos deixe desanimar mediante as dificuldades. Louvado seja nosso